Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje eu vou te fazer uma pergunta antes da gente começar a codar. Você já se perguntou por que no React a gente não pode ter hooks condicionais? Ou seja, a gente não pode ter um useEffect ou um useState ou qualquer outro hook que esteja dentro de uma condicional como um if ou até dentro de um loop, né, como um map, ou até dentro de uma função aninhada, né, uma função que vai ser disparada através de um botão clicado pelo usuário. Por que a gente não pode ter uma declaração de um hook dentro desses casos? Ou também você já se perguntou por que quando a gente tem, por exemplo, um estado, e esse estado ele armazena um contador, né? E cada vez que eu clico no botão, ele vai para 1, 2, 3, 4, 5. E se eu chamar dentro de uma função ali do React, essa atualização do estado duas vezes, uma abaixo da outra, aumentando o valor de counter em 1, mesmo que eu chame essa função milhares de vezes, o counter sempre vai adicionar 1 por vez e não o tanto de vezes que eu adicionei ali. E talvez isso esteja confuso para você aqui enquanto eu tô falando, mas para quem já programa com React por um tempo, sabe o que eu tô falando, já sabe e já passou por isso. E agora eu vou te mostrar aqui no código o porquê que isso acontece e o que isso tem a ver com o funcionamento de closures dentro do React. Então bora lá, eu já vou começar colocando aqui a minha tela para a gente visualizar. E antes de mais nada, já deixei aqui um projeto previamente criado, um projeto com o Vite, claro. E esse projeto aqui ele só tem um arquivo main que chama um componente chamado app, e dentro aqui do app eu só tenho um hello world. E aqui a gente vai começando a criar, eu quero criar um exemplo para você para explicar. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenha um estado. Esse estado aqui, eu não vou criar um exemplo real, é mais para a gente visualizar. Então eu tenho o estado 1, que ele tem o valor de 1. Eu tenho um estado 2, que ele tem o valor de 2. Eu nem preciso desses setState, aqui eu só preciso do valor deles para mostrar. E aí eu tenho, por exemplo, aqui eu posso criar talvez um terceiro estado, que ele é um estado que vai controlar, por exemplo, se um modal está aberto ou não. E aí eu tenho aqui um isModal open, set isModal open, useState, ele começa, vamos botar como true, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui dentro, se o modal estiver aberto, eu crio um terceiro estado dentro do React. Isso aqui muita gente que inicia com React acaba fazendo isso e se depara que não é possível e depois vai lá ler a própria documentação do React, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? Quando o valor isModalOpen for true, ele vai criar um terceiro estado. Isso a gente chama de estado condicional dentro do React. E é claro que aqui eu estou usando o useState, mas isso vale para qualquer outro hook do React. UseEffect, o próprio useState, useReducer e por aí vai. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma div, posso deixar o hello world, porém eu vou criar um botão aqui, abre, fecha, e toda vez que a gente clica nesse botão, ele vai chamar o set isModalOpen com o valor contrário a que ele tinha antes. Ou seja, se está aberto ele fecha, se está fechado ele abre. Se eu salvar isso aqui agora, veja que não deu erro nenhum aqui no código, até porque a gente não está utilizando ESLint. Se a gente estivesse utilizando o ESLint aqui dentro, a gente já ia começar a perceber um erro aqui no código, porque o ESLint com as regras do React ele já ia avisar que isso aqui é uma má prática. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que dentro da aba console, quando a gente está com o modal aberto, esse state aqui foi criado, né? Até se eu colocar aqui em tela um JSON stringify com os nossos states, state 1, state 2 e state 3, a gente vai ver state 3 is not defined, tá? Então deixa eu fazer o seguinte, let state 3, e aí eu faço assim, dessa forma. Eu salvo e eu vou ver que eu tenho ali o valor, deixa eu botar aqui uma tag pré por volta, para evitar a formatação, e aqui eu boto um null 2, só para ele jogar, show. Então aqui a gente vai ver, state 1 valor 1, state 2 valor 2, e state 3 aqui eu vou subir com o valor 3, tá tudo certo. Porém, quando eu fecho o modal, veja que agora ele já deu erro e ele mostrou um erro aqui pra gente, vários erros na verdade, mas o primeiro erro é o mais importante pra gente. Aqui dentro ele fala rendered, e aqui ele fala qual foi o componente, né? Ele renderizou este componente app, porém com menos hooks do que o esperado. Isso pode ter sido causado por um accidental early return statement, né? Um accidental early return statement poderia ser, por exemplo, eu dar um return aqui dentro já, e aí os próximos hooks aqui eles nem são chamados. Na verdade, esse return realmente ele não pode acontecer. Return sempre tem que vir depois de todas as declarações de hooks, estados, funções e tudo mais. Mas, na verdade, nesse caso aqui, aconteceu por quê?
Quando o modal estava aberto, a gente tinha 3 states sendo criados, né? A gente tinha, na verdade, 4 states sendo criados. Este e este. Quando a gente fechou o modal, a gente teve um state a menos sendo criado, que foi esse state aqui. E o React, ele não consegue lidar, nesses casos, com hooks condicionais. Por que ele não consegue lidar com hooks condicionais? Vamos lá. Antes de eu explicar isso, eu quero explicar um outro ponto aqui de como que funciona o React, como que funciona a parte de estado, de um possível erro que você já tenha caído e talvez não tenha entendido a motivação. Então, vamos lá. Imagina que você tenha um counter aqui dentro, certo? E aí eu vou criar um counter que ele começa em 1. Vou fazer o exemplo mais simples do mundo. E toda vez que eu clico num botão, eu quero aumentar o valor desse counter aqui em 1. Então eu pego o valor que eu já tinha do counter e dou um mais 1, certo? E aí, dentro do botão, por exemplo, eu posso mostrar o valor atual de counter. Se eu salvo isso aqui agora, a gente vai ver que tudo funciona perfeitamente. Então tá aqui meu botão, toda vez que eu clico, ele aumenta o valor de counter. O problema é, se eu crio uma função chamada increment, por exemplo, e dentro dessa função eu chamo essa adição do counter 4 vezes, ou melhor, 5 vezes, eu esperaria que num cenário tradicional... Eita, meu teclado bugou aqui. Voltou aqui. E eu esperaria que se eu passasse a função increment aqui para o nosso onClick, se eu salvar isso aqui agora, eu espero que quando eu clicar no botão, o meu counter seja seja acrescentado 5, né, ao invés de 1, porque eu chamei a função 5 vezes, correto? Agora, se eu clico, ele acrescenta 1 apenas e não 5. E por mais que sejam dois problemas diferentes, os hooks condicionais e essa função de incrementar o counter, né, quando eu chamo várias vezes o mesmo state, ele acrescer apenas de 1 e não de 5, apesar de serem problemas diferentes, a explicação para isso ela é muito semelhante. Isso se dá porque o React ele usa um comportamento aqui que a gente chama de closures, tá? Mas eu vou explicar de uma maneira mais simples possível para você entender, tá? Então, vamos lá. Eu criei aqui, eu vou criar talvez um readme. Pode ser. Eu tenho um readme em Markdown aqui e a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com a parte de hooks condicionais. Primeiro, você concorda comigo que todos os componentes no React são funções ou classes, como faziam os incas e astecas. O que acontece? Numa função, imagine que eu tenho uma function do JavaScript tradicional e essa função aqui ela é o meu componente. O componente, por padrão, ele tem propriedades e hooks, tá? Eu não vou botar propriedades e estado, porque não necessariamente todos os hooks vão representar um estado, mas todos os hooks eles podem fazer com que um componente renderize novamente, que ele entre num novo fluxo de renderização. Então, poderia se chamar de propriedades e estado, mas a gente tem reducer, tem ali o useEffect, tem outros hooks que eles podem causar novas renderizações dentro do nosso componente. Por isso que eu vou chamar de propriedades e hooks. Ou seja, se eu tenho um componente que é representado por uma função e esse componente ele tem o seu visual, a sua funcionalidade alterada, baseada nesses dois carinhas aqui, a gente pode pensar que por baixo dos panos, o React, quando ele chama esse nosso componente para realizar uma renderização, ele envia todos esses carinhas aqui como parâmetros dessa função, tá? Isso é super importante, tenta acompanhar comigo o raciocínio. Então, a gente já sabe que, claro, o componente ele recebe as propriedades aqui como parâmetro, mas por baixo dos panos, imagine que o React ele faz a passagem também aqui para o nosso componente do valor de cada um dos hooks, e aqui para ficar mais simples, eu vou pensar que os hooks que a gente tem são apenas estados, como também argumentos da função. Então, lembra que a gente estava mostrando aquele exemplo do modal open, né? Então, num primeiro momento, né, na primeira renderização aqui do componente, a gente tinha o estado isModal open como true. Concorda comigo? Então, naquela época, a gente tinha um primeiro state 1, que ele vinha com o valor 1. O modal open estava como true. Como o modal open estava como true, a gente tinha um segundo estado,
Posso até dar uns Ctrl Z aqui para a gente visualizar isso de forma mais fácil. Então aqui, ó, como o modal estava open, a gente tinha na verdade o state 3 aqui que ele tinha valor 3, então a gente vai botar aqui na ordem. E depois a gente tinha o state 2 com valor 2. Então imagina que por baixo dos panos, quando o nosso componente foi ser exibido em tela, o React passou para esse componente, para essa função, os parâmetros na mesma ordem que eles são declarados. É por isso que 1 está aqui no primeiro parâmetro, só não antes das props. Depois o valor true, aqui do outro estado, depois o valor 3 e depois o valor 2. Num segundo momento, quando a gente mudou o isModalOpen para false, o que acontece é que o React entrou num novo fluxo de renderização. Nesse novo fluxo de renderização, ele chamou a mesma função, porém agora alterando os valores. Então o valor de 1 se manteve, o valor de isModalOpen mudou para false, a gente tinha um if, ou seja, ele não entrou nesse if e não criou esse estado do 3 aqui, e ele foi direto para o estado com o valor 2. Porém, você concorda comigo que, olha só, como o React ele não guarda uma referência para qual hook é qual, se o React não desse erro, o que ele ia fazer na verdade nesse caso era aplicar o valor 2 para esse estado que antes tinha o valor 3. Ou seja, o meu state 3 ia receber o valor de 2. E eu ia ficar sem valor nenhum nesse estado aqui. Porque eu estou enviando menos informações do que aquele componente esperava. Ou seja, cada vez que o React renderiza, ele sofre esse fluxo de recalcular as informações de um componente, é como se ele estivesse chamando a função do componente de novo, enviando novos parâmetros. E eu não posso ter esses parâmetros em ordens diferentes, por isso que eu não posso usar os hooks dentro de loops, porque os loops eles podem alterar a ordem, né, entre as renderizações, e é por isso que eu não posso ter hooks condicionais, porque um hook condicional vai fazer com que um desses parâmetros aqui não seja enviado, e assim o React vai se perder em qual valor de qual state é qual estado. Então ele vai botar o valor de um estado no outro. Aqui, claro, ele não deixa nem executar, ele dá erro, mas é importante a gente entender. Mas vamos lá para o segundo caso de chamadas de state sequenciais, que é o que a gente está fazendo aqui nesse outro caso aqui de aumentar o counter e o porquê que isso não está funcionando aqui dentro. Então, vamos lá. Numa primeira renderização desse componente, vamos utilizar o mesmo fluxo que a gente tinha pensado aqui dentro. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Alô, marcas de teclado, meu teclado não está funcionando direito. Voltando aqui agora, eu vou pegar o mesmo fluxo que a gente tinha aqui dentro. Então, a gente vai pensar. Bom, no primeiro momento, quando o React renderizou esse componente aqui pela primeira vez, ele chamou esse componente, passando as propriedades, né? A gente tinha o valor de counter como 1. Então concorda comigo que num primeiro momento o valor de counter é 1. Então é como se o React chamasse aqui o meu componente, passando um valor de 1 aqui para dentro das nossas propriedades, perfeito? Quando eu chamei a função setCounter, essa primeira função setCounter aqui, o que que acontece? Eu estou chamando, ou melhor, recalculando, renderizando novamente o componente, porém enviando um novo valor para o counter como sendo counter mais 1. Ou seja, a gente chamou ou mudou o valor de counter para counter mais 1. E aí ele vai chamar esse componente, porém enviando o counter como sendo 2. E aí a gente precisa entender esse funcionamento de closures dentro do React. O que que acontece? Nessa primeira renderização, quando o counter é 1, você concorda comigo que uma vez que eu passo um parâmetro para essa função, para uma função, o valor desse parâmetro nunca muda? Eu não consigo, por dentro da função, mudar um valor de um parâmetro que ela recebeu de fora dela. Concorda comigo? Ou seja, quando eu estou executando esse setCounter aqui repetidas vezes,
o valor de counter ele continua sendo 1 em todas essas execuções. E é por isso que, mesmo que eu chame essa função 1000 vezes, eu sempre estou executando a operação 1 mais 1. Eu nunca estou executando uma operação que pega o valor anterior, né? E agora, se eu tenho isso aqui dentro da minha próxima renderização, onde o counter é 2, a única coisa que eu estou fazendo várias vezes é isso aqui, 2 mais 1. E é por isso que quando eu clico, ele vai mudar para 3. Porque é essa operação que eu estou fazendo. Ou seja, cada vez que eu chamo o setCounter, o React ele está chamando essa função app de novo por baixo dos panos, enviando um novo valor para o counter, como sendo 2, por exemplo. E nesse caso, quando o valor do app aqui do counter é 2, a próxima função setCounter mais 1 vai dar 3, mesmo que eu chame inúmeras vezes. Entendeu? E é por isso que o React ele oferece por baixo dos panos a possibilidade de a gente criar uma referência para o estado de counter e não usar o valor dele diretamente. Ou seja, caso eu queira fazer repetidas alterações no mesmo estado e conseguir que todas elas executem, o React permite que a gente passe uma função aqui dentro e aí eu posso usar o valor do state do counter anterior acrescido de 1. Ou seja, se eu salvo isso aqui agora e clico aqui, a gente vai ver que de 1 ele foi para 6. Por quê? Porque agora o React ele passou uma callback function dentro do counter e ele não passou um valor fixo para o counter em si. E com isso, o React ele consegue entender, quando ele for fazer aqui a nova renderização, que como esse parâmetro aqui não é um valor primitivo, e sim uma função, ele vai chamar essa função de forma sequencial, conforme as chamadas de state forem sendo feitas. Ou seja, é por esse funcionamento de closures, que a gente não pode ter hooks condicionais e por isso também que a gente não pode ter chamadas de state sequenciais dependendo do valor anterior. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você já conhecia esses conceitos, deixa um comentário aqui embaixo se você já caiu em algum momento nesse problema e como que você descobriu isso. E se você não conhecia, deixa aqui embaixo o que você achou desse conteúdo e não esquece de deixar um like e também deixar sugestão para os próximos conteúdos aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!